Comecemos então o nosso estudo. Nós estamos hoje no 13º capítulo da obra Deus e o Universo. E este capítulo é um complemento do 12º. No 12º nós estudamos os 3 aspectos da substância. E este é um complemento, um capítulo que vem confirmar os conceitos que o Baldi nos apresenta no capítulo anterior. Ele denomina esse capítulo, na versão original em latim, in principio erat verbo. No princípio era o verbo. Este é o título do capítulo que nós vamos então percorrer rapidamente e fazemos assim uma pequena introdução para nos facilitar o estudo desta obra maravilhosa que é Deus e o Universo. Vocês devem se recordar do capítulo 1 do Evangelho de João. O Evangelho de João faz uma abertura solene. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então esta é a introdução solene do Evangelho de João, o sublime e divino Evangelho de João, que nos remete até mesmo para a introdução do texto sagrado, da Bíblia, porque ela nos remete à Gênese mosaica, No princípio era, o céu e a terra, Então, o Baldi suscita-nos estes primeiros 5 versículos do capítulo de João para justamente embasar os seus ensinos já nos apresentado no 12º capítulo. Isso é muito importante para nós, porque nós temos que ter um referencial de verdade. Vocês sabem que nós, habitantes do relativo, possuímos verdades que se mudam à medida que nós progredimos. Não temos verdades absolutas e imutáveis. Todas as nossas verdades estão adaptadas ao nosso nível de entendimento e de compreensão. Então, nós não nos podemos gabar, de possuir a cada instante verdades inamovíveis. Ai de nós se não colocarmos nessa posição chamada misoneísmo, aquele que não se predispõe, inclusive, a receber novas verdades, por estar sempre fixado nas verdades antigas. Esse é um dos grandes inibidores do nosso progresso, uma atitude que não nos convém. Então, nós devemos ser progressistas e admitir sempre a evolução das verdades. Mas nós temos que ter um referencial para nos guiar, porque as verdades não podem também divergirem absolutamente, tanto umas das outras, dificultando-nos assim a nossa caminhada. O único referencial de verdade que nós temos é o Evangelho. Até mesmo a ciência, nós sabemos, ela não é um referencial seguro, porque a ciência também modifica os seus conceitos, os seus princípios, à medida que ela penetra no entendimento dos fenômenos universais. Mas o Evangelho não. Ele, de fato, trata de verdades eternas, ditas muitas vezes de uma forma velada, para que elas aguardem o nosso crescimento e nos possam ser reveladas no seu tempo devido. Então o Baldi nos afirma na sua obra, que nós estivéssemos atentos a tudo que ele nos traz, porque se algo ele nos apresentar em contradição com a palavra do Cristo, que ficássemos com Cristo e não com ele. E nós observamos em toda a obra de Ubaldi uma aderência perfeita ao Evangelho de Jesus, que é um livro que não está sujeito ao nosso modismo,
de época, não é verdade? E ele vence toda a poeira do século, todo o bolor do tempo, né? Ele supera todas as modificações a que estamos sujeitos na nossa evolução. Então há necessidade de estarmos sempre aferidos ao Evangelho, né? Que é o fiel da nossa balança, né? É onde nós vamos então nos apoiar, porque nós não temos outro porto seguro, né? Neste grande mar de instabilidades que representa a nossa vida, né? O nosso universo em que vivemos. Por isso o balde nos alerta neste capítulo. Se a concepção de João exprime a realidade, então a nossa visão deverá concordantemente correspondê-la, a menos que se queira negar a revelação do Evangelho. Então precisamos ter muito cuidado se algum pilar de verdade, que nós estamos trabalhando com ela, né, contraria formalmente alguma informação do Evangelho, é necessário que estejamos bastante atentos, né, em não contrariarmos o Evangelho. Portanto, as ideias de Ubaldi estão aferidas perfeitamente no Evangelho. Vamos estudar, né, a introdução do Evangelho de João para conferirmos os conceitos que Ubaldi nos trouxe no 12º capítulo, né? O verbo sendo então a ação, e como tal, segundo momento da famosa trilogia divina da Santíssima Trindade, né? Definida por Ubaldi como o Espírito, o Pai e o Filho. Né? Aqui nós chamamos a atenção porque há uma certa inversão no que estamos acostumados, né? Nós nos acostumamos a referir-nos à Santíssima Trindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é assim que estamos acostumados? Pela tradição, sobretudo católica, não é? Mas o Ubaldi então coloca uma ordem nessa trilogia, que é uma ordem que nos parece muito coerente. Primeiro, a ideia, não é? Que é o Espírito, né? Que digamos assim, né? Aquela parcela divina diretora do universo, né? Onde reina a concepção divina e, naturalmente, a inteligência do Criador, né? No campo de ideias é que tudo começa para nós. Quando nós vamos criar, nós começamos no campo das ideias, claro, né? O campo abstrato, o campo soberano, coordenador de todas as atitudes subsequentes, né? Então, primeiro vem a ideia, a concepção, a criação, depois a vontade de realizá-la, de concretizá-la, ou seja, colocamos em ação todas as forças que movem a ideia, para enfim a ideia se concretizar no ato, né? na criação. Então, assim, nós temos aí a trilogia famosa da Santíssima Trindade, né? O Criador, né? O ato de criar e a criação. O Espírito, Deus, o Verbo, a vontade criadora e a criatura ou a criação, né? Como o terceiro aspecto da Santíssima Trindade. Por isso, então, nós temos ideia, ação, criação. O Verbo como a segunda pessoa da Trindade, o segundo momento do ato da criação divina, né? Portanto, está estabelecido em João, ao nos referir o Verbo, ação, era Deus, o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a criação. Então, identificamos aqui os três momentos: o Criador, a ação, né, o Verbo, e o efeito, a criação. Portanto, Deus, Verbo, criação, corresponde para nós à Trindade divina: Espírito, Pai, Filho, né? O Espírito, o idealizador; o Pai, o motivador, né? A vontade criadora; e o Filho, o ato realizado. Certo? Portanto, assim identificamos em João a expressão da Trindade divina muito bem conceituada, né? Deus, Verbo e as coisas feitas, né? As coisas feitas, a criação.
Portanto, o Braulio define para nós, né, o principium, a ideia, o espírito, o verbum, a ação, o factum, o efeito, a criação, né? Ficou claro assim? Então esta é a forma como o Braulio nos apresenta a Trindade Divina, e que é de uma lógica estupenda. É muito difícil nós, né, invertermos essa lógica ou procurarmos uma outra forma de aceitá-la e de explicá-la, não é? Porque ela está dentro de uma coerência que está inserida na forma como nós agimos, como nós atuamos na vida, porque nós agimos dessa forma, né? Tudo que criamos parte de uma ideia, sujeita a uma vontade, e essa vontade se concretiza, né? Assim as coisas funcionam nesse universo, dando então uma contundente prova de que este é um modelo divino, porque é o modelo a que nós nos sujeitamos, né? Portanto, esta é patentemente a Trindade do Uno, o Deus único que se expressa em 3 aspectos, né? E estamos aí diante da solução de um mistério que varreu os séculos, né? Perturbou a cabeça de todos os teólogos ao longo do tempo, né? Que queriam entender essas 3 pessoas em um, né? E que até hoje nós nos debatemos com esses conceitos nas religiões cristãs tradicionais, né? Dentro da doutrina espírita, nós de certa forma abandonamos essa conceituação da Santíssima Trindade, né? Temos uma referência no Livro dos Espíritos, né? Ditado inclusive, né, por Santo Agostinho, ou seja, a resposta de Santo Agostinho, onde nós somos levados a não nos preocuparmos com esta Trindade divina, né? Ou seja, não era ainda o tempo de nós enfrentarmos o assunto como ele merece ser enfrentado, né? Mas nós já amadurecemos um pouco, né? O século XIX já ficou muito para trás, quando essas ideias foram semeadas no Livro dos Espíritos, e hoje nós podemos encarar de uma forma mais coerente, mais lógica, o conceito da Trindade Divina, né? Então, o primeiro momento, a formação conceitual, a ideia. Um segundo momento, o processo construtivo da Gênese, a ação. E o terceiro momento, a expressão da obra, da ideia na obra executada, a criação. Assim cria um arquiteto. Não é exatamente isso, Mirna? Né? É preciso, né, enxergar o que você quer criar primeiro, né, no campo ideológico, ideoplástico, né, para depois expressá-lo em projeto, depois reunir forças para executar esse projeto e, enfim, o projeto se concretiza aos nossos olhos. Não há outra maneira, não podemos inverter o processo, né, porque não dará certo, né? Portanto, assim nós entendemos o João. O verbo estava com Deus, a ação estava junto à ideia. Não se separam, né? Toda a ideia propende a agir e realizar-se. Toda a ideia, ela é automaticamente uma semeadura de forças que se precipitam para a sua realização, né? Porque a ideia não se detém, né, no seu campo de nascimento, né? Na sua própria esfera, ela extravasa a sua esfera. Então a ideia se precipita em ação, né? Portanto, a ação estava junto à ideia. O verbo era Deus, a ação era a ideia, porque a ideia continua como germe, né? Tá certo? A ideia continua a ação como germe. Antes do princípio existia Deus. A ideia existia mesmo antes do princípio. Essa expressão é difícil de nós entendermos, né? O que existia antes do princípio? O princípio não é o princípio, né? E antes do princípio para nós é uma referência à atemporalidade, né? A não existência do tempo. Porque a não existência do tempo pressupõe também a não existência de um princípio, um meio e um depois. Não há uma sucessão de eventos na não existência do tempo, né? A existência do tempo pressupõe, então, algo que é, que nem foi e nem será, um presente eterno, né?
Isto é uma referência que nós encontramos em Moisés também, né? Uma referência a antes do princípio, antes da existência do tempo, antes da existência do nosso universo, né? Na eternidade verdadeira, que é exatamente o universo do não tempo, né? Da atemporalidade. Só lembrando a vocês que quando nós nos referimos a esta verdadeira eternidade, nós não estamos nos referindo a um tempo que não termina jamais, porque esta era uma concepção antiga que nós tínhamos, né? De que a eternidade é um tempo que badala ad eterno. Não é assim, né? A verdadeira eternidade é não existência do tempo. O tempo não transcorre, né? E este é um conceito muito moderno para nós, que é a própria física, né? A nova física, ela vem então semeando esses novos conceitos, né? Para que possamos absorvê-los, não é assim? Então isso se refere a João, né? Antes do princípio existia Deus, a eternidade, né? Que é o reino da ideia. A ideia era a ação e tudo foi feito por ela. E é uma forma então interessante de nós entendermos esses versículos de João, que a gente sempre lia, né, e não dava conta de entender e não prestava muita atenção, não é verdade? Eles nos passavam desapercebidos, né? Portanto, sem o princípio da Trindade, tudo se torna incompreensível. Sempre essa referência é Pedro Baldi, e todas essas referências que nós trazemos para vocês é do capítulo, né, 13º capítulo do livro Deus e o Universo. Sem o princípio da Trindade, tudo se torna incompreensível, inclusive, é claro, né, o início do Evangelho de João. Deus permanece assim invariavelmente uno, que existindo em três aspectos, sempre idênticos a si mesmo, né? E o mistério se explica, o famoso mistério da Divina Trindade se explica desta forma, e é evidente que nós não podemos separar o efeito da ação, a ação da ideia. Não é verdade? São momentos que se completam e não se separam. São três elementos em um, são três pessoas em uma, né? Portanto, nós fazemos parte dessa trindade. Nós, como seres criados, como criaturas, estamos integrados na unidade divina, porque Deus não iria criar fora de si, né? Todos os três momentos integram a divindade. Então, Deus é a ideia, Deus é a ação, o verbo, e Deus é a criação e, consequentemente, a criatura, né? Portanto, Deus está em tudo, indissoluvelmente, né? Inevitavelmente, certo? Nós é que temos a famosa ilusão de separatividade, né? Que é produto da nossa queda. Nós temos a sensação de estarmos muito distante de Deus e até mesmo fora de Deus, né? E indicamos o céu como se Deus estivesse lá no infinito, inacessível para as nossas pobres mentes, né? Os nossos exíguos espíritos. Mas não é assim. Nós fazemos parte do campo divino, né? Então aqui temos expressões, algumas bastante curiosas, que nos trazem a ideia da Trindade, a famosa Trindade divina. Eu particularmente acho essa interessante, né? Porque um aspecto da Trindade continua no outro, que continua no terceiro, que volta ao primeiro, e você não tem aqui, né, nenhuma solução de continuidade, né? Um processo contínuo entre essas três potências divinas a se expressarem na realidade. Aqui já é uma visão antiga, né? Uma visão arcaica do Pai, do Filho na figura de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, simbolizado pela famosa pomba branca, né? E essa concepção é muito difícil de nós penetrarmos nela, né? O melhor é nós abandonarmos essa visão, né, da Trindade, né, concebida de forma arcaica pelo cristianismo primitivo, né? Aqui uma outra concepção também que nos dá a integração perfeita dos três elementos, né? Não é isso?
as argolas que se interpenetram, né? E uma gera outra, outra gera uma, né? Sem princípio, sem fim. Não é assim? Que nos dá a ideia então de uma unidade perfeita, que nós separamos em 3 momentos apenas para a nossa compreensão, porque esses 3 momentos são inseparáveis, né? Então isso nos remete ao processo de criação, que é um processo que faz parte do universo. Porque a criatura herda o modelo do Criador. A criatura, como diz André Luiz, é co-criador no plano menor. Então nós temos um imenso potencial criativo em nós e não nos damos conta disto, né? E o fato de não nos darmos conta disso inibe o nosso potencial criativo. Mas estejamos absolutamente seguros de que, como se diz, o universo conspira para concretizar os nossos desejos. Isso é muito mais do que uma realidade, isso é um fato patente. Por isso, com o balde nós devemos estar alertas. Cuida dos teus desejos, porque a vida cuidará de concretizá-los. Ai de você se não souber desejar o que convém. Você vai criar aquilo que não te é propício, né? E nós não cuidamos dos nossos desejos, não zelamos pela nossa vontade, porque nós repetimos diariamente o modelo divino, né? O processo se repete diariamente no homem que age e cria. Portanto, a ideia está inserida na nossa alma. O verbo, a energia criadora que gera vida, que se realiza no corpo e realiza tudo aquilo que é feito no corpo físico, né? E a própria ciência quântica na atualidade está nos alertando para isso, de que a própria realidade que nós estamos imersos é uma criação nossa, né? É fruto da nossa própria consciência, é um hálito do nosso espírito. E a própria matéria que nos serve, ela é uma criação nossa, né? Você é o que você pensa. Os seus desejos inevitavelmente se realizam. Cuidado com o que deseja. A realidade é criação sua, né? Isso são recomendações que nós observamos nos pensadores da física quântica moderna. E já perceberam que a consciência coagula a realidade, né? Torna a realidade expressa, motivada pelas nossas íntimas aspirações e pelas nossas ideias, né? Então você é exatamente aquilo que você quer, ainda que não tenha consciência plena disso. E Jesus fez uma referência a isso quando ele diz, que se tivesses a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirias a essas montanhas: movam-se daqui para lá. Elas se moveriam e nada vos seria impossível, né? Ou quando ele nos diz: sois deuses, está escrito: vós sois deuses, demonstrando-nos que esta mesma habilidade criadora divina está inserida em nós, no nosso DNA, digamos assim, o nosso DNA divino, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O universo físico é Deus. Daí surge essa questão que nos é muito pertinente, porque se tudo é criação de Deus, se o universo criado ele advém do verbo e da ideia divina, se Deus, na sua concepção e através do seu verbo criador, ele gerou o universo, Deus gerou então galáxias, sóis, estrelas, mundos, enfim, o substrato físico da nossa realidade. Isto vem de Deus? Nós achávamos até certo ponto que sim, que Deus criou a terra e o céu, está dito no Gênesis mosaico, que evidentemente esse universo físico, estonteante, magnífico, só poderia ter sido fruto da mente divina,
Mas o universo físico, ele tem certas propriedades que não se coadunam com as propriedades divinas. A matéria é mutável, é transformável, ela caduca, ela degenera, né? Ela se transforma. A energia, então, ela é imbuída de uma extrema instabilidade. E a instabilidade, o transformismo, a deterioração não fazem parte da realidade divina, né? Nós entendemos por Deus como algo que não se modifica, algo que se não sujeita ao tempo, algo que não se deteriora, algo que não evolui. Seria um absurdo nós concebermos um Deus evolutivo no tempo, não é verdade? Seria um absurdo, não seria Deus, né? Nós intimamente temos, intuitivamente, essa percepção de que Deus é imutável. Essa é uma definição inerente a Deus, né? A gente chama isso de um axioma, é uma verdade axiomática. Você não tem como provar, mas não tem como negar, né? Mas é o conceito natural que temos de Deus. Ora, como que Deus, sendo a imutabilidade, cria um universo mutável? Como entender isso? Nós chamamos isso de um paradoxo, porque é incongruente, né? Deus é o universo físico, ou seja, o universo físico é Deus. E a concepção monoteísta em todos os tempos colocou Deus fora do nosso universo. Ali está o Deus criando Adão, né? O Adão fora dele, né? Ele só deu a vida a Adão, deu a forma a Adão, né? Deu identidade a Adão, transferiu propriedades para o Adão, mas ele está fora, além de Adão, né? É a concepção que chamamos de monoteísmo, né? O Deus fora da criação, né? Deus que cria o universo, coloca suas leis para reger esse universo, mas ele fica de longe observando esse universo funcionar, né? Regendo os destinos desse universo, mas o universo como se estivesse fora de Deus. Não é assim? Esse é o Deus do século XIX, né? O Deus, o grande relojoeiro que cria um relógio estupendo que é o universo, dá corda nesse relógio, estabelece engrenagens que o fazem funcionar, esse relógio começa a funcionar pelo seu automatismo e esse Deus fica observando este universo, né? Obedecer aos seus princípios, aos seus fundamentos, às suas leis. É a concepção que todos temos, né? Não é verdade? Porque é a própria concepção humana. Se você cria uma máquina, você não é a máquina que você criou, porque nós, né, criamos fora de nós, né? Porque vivemos num universo diferente do universo das origens. Não permanecem resíduos e a criação física não é excluída, isolada, fora do sistema, o que significaria desequilíbrio e inadmissível separação. Nós não podemos separar o universo físico de Deus. O universo físico também é Deus. Deus está inserido na nossa realidade e é presença inexorável no nosso universo. Nós chamamos isso de imanência divina, não é? O Deus presente em tudo. Deus que está na intimidade do átomo, né? Deus que está nos rodopios das partículas atômicas, né? Deus que está inserido em toda a movimentação fenomênica da nossa realidade, do nosso universo, né? Esta é a imanência de Deus, Deus presente em uma forma de inteligência sustentadora, né? E coordenadora do nosso universo. A imanência de Deus na criação é uma necessidade lógica de todo o sistema. Embora a substância mude, ela não deixa de ser sempre a mesma. Ou seja, o substrato do nosso universo é sempre o mesmo. Esse substrato, que é a substância, né, de origem divina, ela se modifica nas suas expressões, né, gerando a multiplicidade do nosso universo, né? A multivariedade de formas, de seres e de objetos existentes na nossa realidade, né? Mas como entendermos então que o nosso universo físico é Deus?
somos remetidos à questão 16 do Livro dos Espíritos, que é uma questão muito pertinente e intrigante para a nossa compreensão no momento, né? O que diz a questão 16 do Livro dos Espíritos? Vamos lê-la com certo cuidado, né? Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se assim fosse, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. Questão 16 do Livro dos Espíritos, então, é patente em afirmar-nos que Deus não é o universo físico. O universo físico é criação de Deus, mas ele não é Deus, gerando o nosso paradoxo, né? Mas como que Deus cria um universo que não é propício à sua manifestação, né? Não é igual à sua própria natureza, porque todo efeito tem a mesma natureza da causa, isso é evidente, né? Impossível separarmos a natureza da causa e a natureza do efeito, não é verdade? Isso é evidente, né? Mas como que pode? Como é que Deus criou um universo, né, que não se coaduna à sua realidade? E o balde completa para nós: retirai de todas as coisas o íntimo pensamento animador, Deus imanente, e tudo deixará de existir. Se evapora no nada, né? Se retirarmos Deus do nosso universo. Evidente, né? Porque a substância que forma tudo o que existe é o austro divino, é oriundo da mente do Criador, né? Se retirarmos isto, faltará o sustento para a realidade e caímos no vazio, no nada. Um nada que não existe, graças a Deus, né? Cada momento está no todo e o todo está em cada momento. Como compreendermos essas afirmativas que nos parecem antagônicas a essas outras? Como que Deus está em tudo, está na matéria, está no átomo, e como que o átomo e a matéria não obedecem aos fundamentos divinos, porque eles são modificáveis, transmutáveis, né? Não são estáveis. Então, este é o paradoxo, né? Temos duas opções para o monoteísmo: a existência de Deus, do Espírito, da energia e da matéria. É a opção A. Aqui a matéria está dentro da energia, porque nós já entendemos que a matéria é energia coagulada. Matéria e energia é uma coisa só, né? E a física quântica já nos deu esta comprovação. Este é o modelo, um dos modelos propostos, mas ele não está certo, porque Deus não pode criar nada fora do seu campo de expressão. Não podemos colocar espírito, energia e matéria fora de Deus. A opção A não serve. Então vamos colocar tudo dentro de Deus, como nos parece o correto. Mas energia e matéria dentro de Deus também não nos é conveniente, porque as propriedades mutáveis e degradáveis da energia e da matéria não se coadunam com a natureza de Deus. Não podemos colocar tudo dentro de Deus. Então nós ficamos numa situação difícil. Não pode pôr dentro, não pode pôr fora. Qual que é a solução para o paradoxo monoteísta? É essa daqui, que vamos aprender com o balde. Esse aqui é o monismo de Ubaldi. Deus engloba tudo que existe. Deus criou o Espírito, o Filho, que é o terceiro momento da sua expressão, mas é o Espírito que gerou energia que se coagulou em matéria. Energia e matéria são expressões deterioráveis da queda do Espírito, não são criações originárias de Deus. Essa é a explicação de Ubaldi. São produtos temporários oriundos da queda, temporários que deixarão de existir, porque são expressões anômalas
da substância divina. A substância divina, ela não existe ou não foi concebida pelo Criador para existir como energia e como matéria. São frutos da nossa própria deterioração. Nós somos seres, infelizmente, que deterioramos as expressões das substâncias divinas em nós e ao redor de nós. Portanto, o universo todo, na verdade, é expressão da queda e não é a ordinária criação divina, O nosso universo, infelizmente, é uma anomalia. E a gente custa aceitar essa realidade, não é verdade? A gente olha para um céu noturno, sobretudo distante das grandes cidades, faiscado de diamantes, sob um veludo negro, nas suas inconcebíveis galáxias, rodopiantes pelo infinito, e nós ficamos um tanto quanto, em dificuldades de aceitar que isso seja criação nossa, mas O Balde nos fala que o nosso universo é uma doença no seio da eternidade. Olha só que expressão pesada, Não é só anomalia, não, é uma doença no seio da eternidade, que será curada pela evolução. Por isso o Balde compara o nosso universo a um tumor, E nós, infelizmente, somos as células tumorais desse grande tumor, Então nós somos um imenso brocotoma. Sinto muito, trazer para vocês esse conceito, que nos custa, porque a gente fica engasgado com esse conceito, não é verdade? E o Balde usa uma outra expressão que eu acho pesadíssima, mas que expressa também a realidade. O nosso universo é a suntuosa construção de Satanás. Satanás como conjunto de todas as forças adversas, as forças do mal, as forças egóicas, do qual fazemos parte, Nós somos filhos de Satã, Como Jesus nos caracterizou, Então, é a suntuosa construção de Satanás, porque só há duas forças criativas na realidade: Deus, que é a primeira; a segunda força criativa, a criatura que herdou, a capacidade de criar de Deus. Então só existe duas possibilidades para uma criação qualquer: ou ela é fruto do divino, ou é fruto do Filho, que somos nós, Tá claro, gente? O nosso universo, infelizmente, é fruto do Filho, Naturalmente que a inteligência divina está inserida neste universo e ela completa e supre nesse universo onde a nossa inteligência não alcança na sua organização e na sua manutenção, Então a inteligência divina, por misericórdia, ela está inserida na nossa realidade, ela sustenta a nossa realidade, mas a nossa realidade ao mesmo tempo é uma realidade dualizada, de forças satânicas e forças divinas, forças destrutivas e forças construtivas, forças dispersantes e desorganizantes e forças organizadoras, Por isso a gente assiste a esse embalo permanente no nosso universo, onde as coisas se constroem, se destroem para se reconstruir e se destruírem numa instabilidade permanente, Porque a nossa vida, o nosso universo, ele se equipara então a castelos de areias, Que vem a onda do tempo e tudo derrui, tudo constrói, mas nós construímos de novo novos castelos de areia, Para que a onda do tempo novamente os derrube, não é assim? Os nossos corpos são assim, as nossas vidas são assim, todas as construções humanas são assim, todas as construções do universo são assim. As galáxias se constroem e se destroem, as estrelas nascem, crescem, ficam velhas e morrem, Os mundos também são gerados, jovens, amadurecem e morrem, porque isso faz parte desta realidade, desse estranho universo que vivemos, que infelizmente, está sujeito às nossas deterioradas forças provenientes da nossa rebeldia, do nosso egoísmo. Por isso a gente vê a ciência nos falar hoje, a matéria é uma deformidade do campo. Uma definição curiosa de matéria, É um produto de uma deformidade do campo, E assim vamos por uma série
de descrições das ciências que estão aferindo essas ideias, né? O nosso universo é produto de uma precipitação de forças, o nosso universo é produto de uma onda que se precipitou de um mar quântico, né? O nosso universo é uma quebra de simetria e vai por aí, né? Então a ciência está falando em precipitação, em quebra, né? Em desarmonia, para explicar o nosso universo que começa como uma desordem, né? Isso não é uma criação de Deus, né? Não se pode conceber uma criação divina que começa na desordem. Evidente que não, né? E outro paradoxo difícil de nós entendermos, por que as trevas estão presentes no nosso mundo e que tanto nos assustam, né? Por que a gente tem medo de morrer? Exatamente por quê? É o medo do nada? É o medo de não existir? Não, porque isso não, se nós deixaremos de existir, não há por que ter medo de nada, não é verdade? Não existiremos para sentir medo, né? Cairemos num vazio. Isso então não representa, na realidade, o nosso temor da morte. O nosso temor da morte, na verdade, representa as dificuldades que vivenciaremos depois de morrermos. O nosso temor da morte advém, né, das trevas que sempre nos aguardaram depois da morte, porque nós sempre desencarnamos em condições lastimáveis, né? Com exígua luz, né? E somos projetados em uma atmosfera espiritual, infelizmente, trevosa, que nos assusta, nos apavora, e nós temos medo de morrer, né? E a gente sabe que, infelizmente, o umbral está aí nos aguardando, né? Com todas as suas ameaças, né? Seu desconforto, não é verdade? Então a gente tem medo de morrer porque a gente sabe que vai para o umbral, né? Essa é a verdade de exatamente porque a morte ainda tanto nos assusta. Porque se nós tivermos certeza que vamos morrer e vamos para o nosso lar, aí ninguém vai ter medo de morrer, né? A gente já está com um pouquinho de esperança que a gente vai desencarnar e vai encontrar um ambiente mais suave para nos receber, né? Se tivermos certeza disso, nós vamos deixar de ter medo de morrer. Mas as trevas ainda fazem parte do nosso universo, são inerentes ao nosso universo. Os mundos têm as suas regiões trevosas, né? Sobretudo mundos inferiores, mundos de provação e provas, né? Mundos de regeneração, todos têm as suas contrapartes, né? Escuras, sombrias. Isso é criação de Deus? Claro que não, né? Será então que Deus criou o céu e a terra e não criou o inferno? O inferno foi criado pelos próprios demônios? E sim, é verdade, né? Nós vivemos no inferno, né? A vida na matéria é verdadeiro inferno e nós somos os demônios responsáveis pela criação deste inferno em que vivemos, né? Como diz o Baldio, diz que o dia que deixarmos de ser o que somos, né, e nos transformarmos em anjos, o mundo será um paraíso. Nós viveremos no céu, né? Enquanto formos o que somos, continuaremos nas trevas. Então o João nos diz lá, nele, em Deus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui o João está fazendo uma referência à queda, segundo o Balde, nós achamos lógico, né? A vida, a luz, é o princípio da existência, né? A vida simbolizada pela luz, né? Que alimenta a existência, né? Então o combustível da vida é a luz divina, tão referida por Jesus, né? Na seiva da videira, né? A seiva da vida eterna, né? Então, Deus é luz que alimenta permanentemente a vida, né? É o combustível da consciência que nos dá a sensação de ser e de existir. Esta é a luz, né? A que se refere o João, né? Que foi doada aos homens, foi doada aos filhos. Mas as trevas, infelizmente, negaram a luz, né? Mas elas não prevalecerão. A treva aqui para o Balde é simbologia do nosso universo, que o Balde chama de antissistema, né?
Então o nosso universo, o nosso imenso universo, é um buraco negro, é o reino das trevas. Saia daqui da Terra para você ver o que você vai encontrar fora, né, deste aparentemente aprazível ambiente terrestre em que vivemos, né? Esta pequena ilha com conforto, né? Nós vamos encontrar trevas, né? Um frio quase absoluto, né? E regiões absolutamente inóspitas para a vida biológica. É o que vamos encontrar fora da Terra, né? E fora da Terra, uma imensidão. E essa imensidão toda é trevosa, né? De forma que o nosso universo, ele é a própria treva. Luz é o princípio da vida, é o verbo, é o sopro da existência, né? Que é a ação divina, o verbo divino. Ele se traduz em luz e em vida, né? Portanto, a morte não existe em Deus. É inconcebível nós, né, admitirmos que Deus tenha gerado o mecanismo da morte. Não, Deus é só vida. É inconcebível. O mecanismo da morte é nosso. Deus não pretendeu dar-nos a morte como mecanismo de evolução. Em absoluto, isso é nosso. Por isso a morte será vencida, nos promete o Evangelho, né? Por isso Jesus veio vencer a morte. Ele nos diz isso, né? Por isso João, no Apocalipse, diz: a morte será lançada no fogo do inferno, né? Não vai existir mais morte. E é claro que a morte nos apavora. É claro que a morte é algo inatural em nós. É claro que nós nunca estaremos de acordo com a morte. Nós compreendemos que, né, na atualidade, graças a Deus, a doutrina espírita, entendemos que ela é uma passagem para um outro plano, mas ela é um monstro pavoroso. Não é à toa que o homem simboliza a morte, né? Por uma caveira com uma foice, né? Algo pavoroso e tétrico, né? Porque a morte não está no esquema da vida, não faz parte do esquema da vida. Assim como as trevas não são criação divina, né? A treva é a ausência de luz e Deus é só luz. Então, treva, destruição, mal, dor, né? Morte, né? Isso tudo são atributos que nós criamos para nós mesmos através do mecanismo da queda. Então, todo o nosso universo físico, né? Todo o universo do espaço-tempo está subordinado aos seus ritmos evolutivos, às suas construções e destruições, consequentemente aos renascimentos e mortes, como um meio para se atingir a não existência da morte, que é a verdadeira ressurreição que Cristo veio nos trazer, né? A verdadeira vida eterna que Jesus veio nos indicar o caminho para conquistá-la. Não é verdade? A luz resplandece, diz o balde, né? Portanto, treva simboliza o mal, luz simboliza o bem, a vida, o sopro da vida, a plenitude em Deus. Onde existe trevas, nós identificamos os resíduos da queda do espírito. A luz resplandece e as trevas não a compreenderam. Nasce no sistema o antissistema, o universo físico, o universo da matéria, da energia, do espaço e do tempo. Nasce no sistema o absoluto divino, né? O antissistema, a cisão, a queda dos anjos a descrita, o dualismo que dará de si o cunho fundamental a essa vida que nasceu. A árvore do bem e do mal, né? Que nós comemos o seu fruto, não é isso? A árvore do dualismo, né? O mal o verbo entra em ação, assim, né? Assim que o mal entra em ação, o sistema se fraciona no dualismo: luz, trevas, bem, mal, verdade e erro, etc. Surge o nosso universo corrompido, o nosso universo onde estamos inseridos, né? A gente deveria ficar bastante triste quando começa a entender isso, sabe? Né? E o propósito é esse mesmo. Porque se nós ficarmos felizes nesse universo, nós vamos demorar muito para sair dele, né?
Então, se nós entendemos que nós não fomos criados para Ele, a nossa natureza não é a natureza desse universo, esse universo é provisório, é temporário, aí sim nós vamos acelerar os nossos passos para nos evadirmos dele o mais rápido possível, que é o propósito da vida, né? A vida existe para nos tirar dessa dimensão em que estamos presos. Jesus veio para libertar-nos exatamente, né, da grande roda da vida, o samsara, o nascer, renascer, né? O viver neste plano, nos mundos extrafísicos e nos mundos físicos, né? Nessa maçaroca permanente que nos gera dores quase que permanentes, né? Não fomos criados para essa realidade. Não fomos criados para ter corpos. Não fomos criados para estar metidos em matéria, vestidos de átomos, né? Isso é tétrico. Não é à toa que o Evangelho compara o nosso corpo aos túmulos caiados onde nós estamos metidos, né? E é verdade. André Luiz tem uma definição de corpo que eu costumo falar aqui, né? Que é maravilhosa, né? A prisão redentora da carne. Prisão que liberta. É uma prisão muito bem feita, porque a inteligência divina inseriu, né, nessa realidade para torná-la produtiva para nós, né? É uma prisão libertadora. É uma prisão que existe para nos livrarmos dela. Essa é a finalidade do corpo. Prisão libertadora, né? Prisão redentora, né? Então nós temos que incorporar esses conceitos e nos imbuirmos dessa necessidade e apressarmos-nos a nos libertarmos de nós mesmos, né? A libertarmos do nosso ego, das nossas expressões físicas, desfazermos os nossos corpos, né? E nos tornarmos apressadamente seres incorpóreos. Essa é a grande necessidade. E você olha isso e diz assim: lá pelos milhões de anos na frente eu vou chegar lá, né? Não tenhamos pressa. Não, a vida tem pressa. E essa realidade não está no incomensurável infinito lá na frente, não, em absoluto. Jesus nos disse categoricamente: o reino de Deus está próximo. Essa é uma realidade já palpável para nós. A gente precisa começar a sentir essa necessidade e alimentá-la no nosso coração para que ela se converta numa realidade. Porque do contrário nós vamos ficar nessa morosidade aqui, né, de encarnação para encarnação, né? E esperando que um dia, na infinitude do tempo, a gente alcance esse desiderato maior do universo. Não podemos. O universo tem pressa, né? Em levar-nos a essa realização máxima, né? O Emmanuel chama de suprema ressurreição, né? A gloriosa ressurreição. Portanto, assim a gente entende o que as trevas estão fazendo na nossa vida e no nosso universo. São anomalias, produtos da queda do espírito. É o hálito de Satanás, que gera desordem, trevas, caos, né? Sofrimento, dor, infelicidade. Certo? Que o Evangelho muitas vezes chama de mundo, né? E vamos encontrar Jesus referindo-nos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos também vencê-lo. E há necessidade de que ele seja vencido, porque ele não é a realidade divina, né? Nós não fomos criados para vivermos nele. Mas a misericórdia divina foi tanta que quando os espíritos rebeldes, que somos todos nós, nos precipitamos e criamos esse universo anômalo, Deus, por misericórdia, caiu conosco. Deus não nos deixou, Ele inseriu nesse universo anômalo exatamente para resgatá-lo, né? Então o Baldi nos diz que Deus se crucificou no nosso universo. Deus se crucificou na matéria. E Deus está inserido, né, no nosso universo como inteligência que sustenta todos os fenômenos. Porque sem essa inteligência, sem essa imanência de Deus, essa presença de Deus, nada no nosso universo
se sustentaria, né? O átomo não seria formado, porque imperaria uma total instabilidade de todas as forças componentes do nosso universo, né? Então Deus inseriu-se como lei diretora no nosso universo. Diz o balde: Deus desceu com a criatura e na criatura acompanhou-a em sua queda. Ele continua a existir nela. Nós não saímos de Deus, não tínhamos como sair de Deus, né? Por isso nós vemos Deus sempre patente no nosso universo, na rudeza do solo, né? A matéria rude, nós vemos a vida vencê-la com persistência, né? Com a disposição, ela irrompe, né? Através da rocha, né? A vida tem força suficiente para vencê-la, né? E na sua aparente fragilidade está a sua força absolutamente indomável, porque é uma força divina. Então a vida ressurge sempre, né? Inexoravelmente. Por isso, depois de todo inverno, teremos sempre, né, a florescência da primavera, né? O inverno consumindo, né, deteriorando tudo, roubando vida, semeando destruição, mas vem a pujança da primavera inexoravelmente, vencendo, né? Vencendo a treva, vencendo o inverno. Tal é a íntima afinidade entre quem gerou e quem foi gerado, que o desmoronamento pela revolta não podia romper essa ligação substancial. O amor divino pelo criado faz com que seja indissolúvel a união do pai com o filho, né? Propiciado pelo amor, certo? Então o amor impede com que haja um absoluto distanciamento entre o Criador e a criatura, porque o Criador permanece sempre jungido à criatura. O anjo rebelde é sempre filho e não ficou órfão. A sua sensação de orfandade é uma ilusão, é uma doença, né? Nós nos sentimos absolutamente abandonados por Deus, né? E no sufoco gritamos: Deus, Deus, me atende, eu estou aqui. Deus, Deus, preciso de Ti. E não observamos nenhuma resposta, né? Porque Deus não existe na realidade exterior, Deus só existe na realidade interior, né? Que gera para nós um contrassenso imenso, contrassenso da vida. Deus só se expressa em plenitude ao Filho que cresceu e chegou na angelitude. Mas sem essa explicação, quando chegar perante Deus, eu vou reclamar com Ele: Deus, eu era tão tenro, eu era tão temeroso, eu era tão inseguro, eu era tão frágil, eu era pequenino, eu era um micróbio, eu era um germe, né? Eu era uma criança, eu suplicava por Ti, meu Pai, e não estavas presente. Agora que eu cresci, não preciso mais, tenho a potência da angelitude, e tu te apresentas a mim com Teu amor? Não pode ser assim, não é? Nós não somos assim, nós estamos absolutamente presentes quando os nossos filhos são tenros, são bebês e mais precisam de nós, nós mais estamos próximos a Ele, nós agimos dessa forma. Por que Deus não é assim? Por que Deus é um ser inaparente quando somos tão pequenos? A única forma de explicar isso é a queda, claro. Criamos uma realidade anômala, criamos uma ilusão, né? Ilusão de separação, ilusão de distanciamento de Deus, né? Chafurdamos na matéria, nos tornamos cegos, surdos, mudos diante dessa realidade maior, né? Então não nos convém condenar Deus por estar aparentemente distante de nós, né? Porque nós é que nos isolamos dele, né? Porque Deus é tão íntimo a nós do que nós de nós mesmos. Quem nos disse isso foi Teresa, né? Santa Teresa de Ávila, né? E Deus era mais íntimo da alma dela do que ela mesma, né?
Santo Agostinho expressa, no final de sua vida, caminhou a vida inteira procurando Deus para descobrir ao final que Deus estava dentro dele, mais próximo do que ele imaginava. O anjo rebelde é sempre filho e não ficou órfão, nem relegado ao abandono. Os vínculos entre filho e pai se ofuscaram, velaram, mas não foram destruídos. Não podia ser permitido a revolta pelo arbítrio da criatura alterar o princípio fundamental do sistema, o amor, a união indissolúvel entre pai e filho. E o amor quis que Deus seguisse a criatura na sua queda para ajudá-la e ressurgir dela, ressurgir da queda. Então basta lermos a parábola do filho pródigo para denotarmos que Deus nos aguarda num amplexo do infinito, E Ele tem pressa do nosso retorno para casa, Então, na atualidade, nós estamos naquela fase em que a gente começa a perceber que lá na casa do Pai tínhamos tudo e perdemos. Agora, basta retornar para lá para que tenhamos tudo de novo, Aqui a gente passa frio, fome, nós somos assaltados, Nós cuidamos de porcos, assim que Jesus falou, e vivemos nessa peleja. Por quê? Porque queremos, Não foi isso que o nosso Pai pretendia para nós. É por isso que quando Deus perceber que nós, distantes, estamos nos aproximando, Ele virá ao nosso encontro. Não é assim que diz a parábola? Que esse dia se aproxime logo, E a gente possa acenar para Deus. Deus, já estou aqui, já estou mirando aí a tua casa, já estou quase chegando, E Ele virá ao nosso alcance. É lógico que são figuras de linguagem, gente? Claro, Porque o Deus imanente permanece conosco. No frio, na fome, sendo assaltado, comendo com porcos, Sendo destruídos, morrendo, renascendo, Ele permanece conosco, sofre conosco. É o Deus que se crucificou no universo em amor a nós. Deus que resgata a criatura. Sem essa imanência de Deus no criado, nós, o nosso universo, o caos continuaria sempre caos, ignorando o princípio da evolução, representado pela presença de Deus nele, ignorando o princípio da redenção no sacrifício, como nos foi ensinado por Jesus. Fato maravilhoso é saber que no fundo deste caos está latente o princípio de ordem, com a presença da lei de Deus, sem a qual ninguém atingiria a salvação. Esta é a salvação pela graça a que se refere Paulo, E que nós, na doutrina espírita, infelizmente negamos, aceitamos a salvação pelo nosso esforço. Nós temos que nos esforçarmos para a nossa regeneração. Não, mas existe uma força inerente em nós, independente da nossa vontade, que nos sustenta nessa caminhada de retorno, E isso é proveniente da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Isso é gratuito. É um presente de Deus que Deus nos dá por amor. Você pode até negá-lo, pode até falar, não, Deus não está comigo não, Deus não me ajuda não, Mas vai entender por que o seu organismo é feito de uma multidão de inteligências que você mesmo não compreende. Porque o nosso organismo sabe criar uma molécula de hemoglobina adaptada a captar oxigênio, a circular, a pegar oxigênio, entregar para a célula, e você tem inteligência para fazer uma molécula de hemoglobina, uma complexa molécula de hemoglobina feita de milhões e milhões de átomos, que tem que ter um desenho absolutamente exato para funcionar. Você sabe fazer isso? Você sabe construir um DNA com toda a complexidade que os genes são dotados, com todas as ordens perfeitas para criar moléculas de proteínas, com conformações seguras para que o seu organismo sobreviva, ainda que um tempo, não eternamente, mas um tempo propício para você viver aqui na Terra. Você tem inteligência para isso? Não tem não. Isso é Deus que está te salvando, é Deus que está te sustentando, Deus que está te ajudando, Deus que está te orientando. Esse Deus está aí por amor,
O desmoronamento não ocorreu ao acaso, nem a criatura ficou só. Deus guiou o desmoronamento na sua infinita sabedoria, permanecendo junto à criatura para reerguê-la até Ele, né? Representado no Cristo cósmico, que se sacrifica pela criatura, né? E que simboliza também a missão de Jesus entre nós, que é a figura do Cristo, né? Que é inerente aos processos de salvação do nosso universo. Então é claro que a nossa salvação depende sim da nossa vontade, do nosso empenho. Nós nos salvaremos pelo nosso esforço, mas há uma salvação que não depende da nossa vontade, do nosso esforço, que é a salvação pela graça, né? E Paulo, quando estuda salvação, divide exatamente as duas, né? A autorredenção e a alorredenção, né? Assim que o Holden dividiu a salvação, né? A autorredenção, a nossa própria redenção, né? E a alorredenção, a redenção divina, que opera por nós, né? Então esse é o resumo do 13º capítulo de Deus e o Universo, né? Nós passamos rapidamente por ele. Vocês naturalmente devem agora lê-lo, né? Estudá-lo com cuidado para absorver essas lições. Naturalmente que vocês vão encontrar outras, né, lições maravilhosas, né, que nos escaparam ou que não tivemos tempo de trazer para vocês. Mas fica aí então, né, o nosso convite para que o livro seja lido, degustado, né? Como eu disse aqui antes, né, para mim é o maior livro do século, Deus e o Universo, né?